de ouvir o professor Adílio Neto, que é professor também na nossa casa, está conosco também. O professor Adílio Domingos Santos Neto, ele é graduado na FDCI também, ele também tem o seu escritório de advocacia, e ainda temos a grata satisfação de tê-lo como presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa região, em Cachoeiro de Itapemirim. O professor Adílio vai nos falar exatamente sobre os novos desafios da advocacia, que certamente não são poucos, né? Já foram pontuadas duas questões extremamente relevantes que envolvem a nossa vida em sociedade, e certamente o professor Adílio vai nos enriquecer, fechando e coroando essa noite com a sua fala. O professor Adílio está com a palavra. Boa noite a todos e todas, me ouvem bem, me veem bem? O áudio está legal? Perfeito, vamos então trocar essa ideia, o tema é provocativo. Eu sempre ouvi na faculdade que a gente entra na faculdade, apaixona pelo direito penal, mas casa com o civil, né? Eu me apaixonei pelo penal, casei com o penal e tenho tentado viver com o penal. E depois de uma palestra dessa, da Márcia, do Ticiano, da Dandara, anteriormente, fica aqui para mim um encargo, uma tarefa árdua, difícil, e que eu vou tentar aqui resolver de alguma forma. Zé Du, não sei como é que eu vou sair dessa enrascada, não, mas vamos lá. Henrique, obrigado aí pela oportunidade, eu parabenizo a FDCI, parabenizo na sua pessoa, estou vendo aqui a colega Elisa, o Eric, Ticiano, Márcia, Zé Du, estou vendo aqui os alunos que eu cumprimento na pessoa da Lia e da Giovana, que estão aqui com a câmerazinha aberta o tempo todo com a gente. E vamos lá, o Ticiano levantou aqui para a gente algumas bolas e bolas açucaradas, Ticiano, para eu poder entrar e pegar o tema aí a reboque, né? Vamos tratar aqui dos desafios da advocacia. Já quero falar para vocês que o primeiro grande desafio da advocacia, ele tem a ver com a matéria de ética, vocês vão vê-la no 10º período. Quem aqui é aluno do 10º período já está conseguindo compreender um pouquinho desse primeiro desafio, que é justamente a observância, o cumprimento das regras éticas, das regras deontológicas. E eu quero já clarear a vida de vocês com um exemplo prático do porquê que esse é o primeiro grande desafio da advocacia. Essa semana ela está sendo uma semana que, infelizmente, nós estamos acompanhando na mídia um caso bárbaro, um caso que chocou a todos nós, que infelizmente acontece todo dia, mas esse veio para a mídia e a gente tomou um conhecimento mais profundo, que é o caso da menor que supostamente foi abusada por seu tio. Digo supostamente, justamente pegando aqui o gancho de que temos que respeitar a ampla defesa e contraditório e formação de culpa, então ainda temos que usar o termo supostamente, apesar da existência de fortes indícios, e essa menor ela estar grávida e ter que se submeter a um aborto. Primeiro grande desafio, olha o nível, o tamanho, o quilate dos bens jurídicos que nós, operadores do direito, seja como advogado, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, seja como delegado de polícia, nós temos que trabalhar, nós temos que manipular e manusear. Basicamente, quem vai dar o tom do futuro dessa criança são operadores do direito. São advogados, são juízes e são membros do Ministério Público. Como agir, como proceder, como trabalhar dentro desse universo de bens jurídicos tão caros, sem seguirmos regras deontológicas, sem seguirmos regras éticas. Então, eu já quero deixar aqui a primeira reflexão para vocês, porque esse é o primeiro grande desafio. Mas eu não vou mergulhar nesse assunto com vocês, porque vocês vão encontrar ele comigo lá no 10º período, e a gente vai ter um semestre inteirinho para tratar disso. Eu quero trazer para vocês hoje uma discussão um pouco mais prática do cenário da advocacia que vocês vão encontrar a partir já do ano de 2021, quem aí já está no 10º período. Vocês conseguem acompanhar uma tela que eu compartilhei aí com vocês, em PowerPoint? Tamanho tá legal, tá dando para ver bem? Perfeito, pessoal. Não saiam daqui hoje assustados, por favor. Não saiam daqui chocados, assustados, achando que a prática profissional é algo horrorosa, é algo tenebrosa, até por um lado, mas é contornável, tá? O cenário da advocacia e os principais desafios que vocês vão encontrar. Eu já posso listar aqui alguns,
além da ética que eu já falei. Vamos encontrar alta competitividade, vamos encontrar uma exigência de produtividade acima das demais carreiras jurídicas? Vamos, posso afirmar isso com total tranquilidade. Vamos encontrar a necessidade de gerir uma carreira? Vamos. Vamos encontrar a necessidade, o desafio de busca de especialização, de alto nível de especialização? Vamos encontrar aí desafios de rede de relacionamento, networking, marketing, publicidade, prerrogativas e algumas outras que, infelizmente, o tempo não nos permite aqui tratar. Vou dissecar já um pouquinho desse primeiro grande desafio com vocês, e aí está essa tela. Pessoal, vejam, atualmente o Brasil possui, hoje, agosto de 2020, algo em torno de 1.670 faculdades de direito funcionando. Sendo que no mundo todo existem menos de 1.200 faculdades. Vamos arredondar esse número aí no mundo inteiro para 1.200 faculdades. Então é isso mesmo. Se você somar todos os cursos de direito que nós temos ao redor do globo, não bate. A tela não aparece? Está aparecendo? Me dá um feedback aí, professor Henrique. Está aparecendo a tela cheia? Não, professor Adílio, clica, por favor, para fazer a apresentação, porque está fixado no Meet ainda. Peraí, então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí. Vamos lá. Não está aparecendo aqui para mim a possibilidade de eu exibi-la. Tem que escolher o arquivo, não é isso? Deixa eu tentar compartilhar novamente. Vamos lá. Adílio. Oi, apareceu? Não, ainda não. Não? Agora sim. Agora Ok. apareceu. Primeiro grande desafio, alta competitividade, apareceu aí? Então, vamos lá. Então, é isso mesmo. Se nós somarmos todas as faculdades de direito do mundo inteiro, nós não vamos ter o quantitativo do Brasil. E aí eu costumo falar com os alunos em sala de aula que aqui, pelo menos em Cachoeiro, nós somos verdadeiramente privilegiados, principalmente com a FDCI, não é porque eu dou aula aqui, sou formado aqui, mas porque verdadeiramente a gente tem uma estrutura decente, uma estrutura séria, uma estrutura que é avaliada periodicamente pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Os colegas professores aqui sabem como é complexo e burocrático dar conta da quantidade de quesito e de quesitos que o MEC exige. Essa é a realidade do Brasil, Adílio? Do Brasil afora, dos rincões desse país? Não. Eu estou atualmente fazendo parte do Conselho Federal do Exame de Ordem, tá? Da Comissão de Exame de Ordem, e o que a gente recebe de denúncia dentro daquela comissão de faculdades que não tem a mínima condição de estar funcionando hoje é algo surreal, é algo absurdo. Faculdades funcionando em fundo de oficina mecânica, em que uma pequena biblioteca é alugada quando o MEC vai fazer inspeção, e por aí vai o nível da situação. Falamos em verdadeiro estelionato educacional, tá certo? Adílio, mas e a ordem, como regula isso hoje? Qual o papel da Ordem dos Advogados do Brasil na abertura de novos cursos? O parecer que a ordem emite hoje, basicamente, ele não é vinculativo, ele não vincula o MEC na abertura de novos cursos. A ordem hoje tem um poder opinativo. Ela opina, óbvio, em forma de parecer, mas o MEC acolhe esse parecer se ele quiser ou não, tá certo? Então, esse hoje é um problema sério. E aí a gente imagina o cenário que vai se transformar, reverberando aí na quantidade de profissionais que vão chegar ao mercado. Eu trago esse dado para vocês, nesse próximo slide, referente ao número de profissionais inscritos nos quadros da OAB. Eu friso aqui, então, para vocês que nós estamos entre os países com o maior número de advogados. Eu acabei de consultar o site do Conselho Federal, agora, antes da palestra, e nós temos hoje, dia 20 de agosto de 2020, 1.273.659 profissionais inscritos perante o sistema OAB distribuído
pelo Brasil inteiro. E se nós mantivermos esse ritmo de crescimento, nós vamos ter aí, ali por volta de 2032, um número aproximado de 2 milhões de advogados. Só a título de comparação, nós temos no Brasil hoje cerca de 450 mil médicos. O ritmo de novos profissionais de direito que se formam, ele é frenético e chega aí uma média de 200 profissionais por dia. Pessoal, esses dados, eles preocupam, tá? Óbvio que a nossa intenção aqui não é trazer um tom alarmista, mas é trazer já na mente de vocês, trazer já a discussão de como profissional, como vencer esse mar de profissionais. Quais os diferenciais que eu vou ter que ter, que eu vou ter que buscar, que eu vou ter que apresentar para o meu cliente quando eu der início à minha vida profissional. Vejam, você pode até falar, mas Adílio, você pode até falar, mas Elisa, Henrique, eu não vou advogar. Lê do engano, você vai advogar. Sabe por que você vai advogar? Porque você não vai sair da faculdade e no mês seguinte vai ser aprovado no exame da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das carreiras policiais. Como assim não vou ser? Sim, você vai, mas você vai precisar do tempo de prática jurídica que esses concursos exigem. E onde você vai buscar essa prática jurídica, via de regra? É na advocacia. E o tempo que você for passar por ela é a carreira que acaba estando ao alcance do aluno, né? É a carreira que está ali de modo imediato na mão do aluno, e você vai ter que ter o seu diferencial nesse período que você for passar. Vamos avançar com os nossos slides. Poderíamos dizer, então, que, poxa, se temos um país com um quantitativo aí de 1.200.000 profissionais, arredondando essa conta, se nós temos um quantitativo dessa proporção, isso deveria, então, necessariamente reverberar, isso necessariamente deveria resultar num sistema de justiça melhor, mais eficiente, num sistema penal mais eficiente, mais humano. Mas, infelizmente, essa também não é a nossa realidade hoje. Nós temos tramitando no Poder Judiciário brasileiro cerca de 80 milhões de processos, tá certo? 80 milhões de processos. Eu não sei se vocês acompanharam as últimas pesquisas, os últimos dados, que por conta da pandemia de Covid-19, o Poder Judiciário aguarda uma sobrecarga extra de mais 30 milhões de processos, tá? Em razão da pandemia. Vamos ter novos processos na área previdenciária, na área trabalhista, não é, professor Henrique? Na área trabalhista, aí estamos aguardando uma enxurrada de ações, porque muitas medidas provisórias indo e vindo, um sistema de insegurança jurídico que acaba sendo criado, é natural. Na esfera administrativa também, a professora Elisa não nos deixa mentir, então o Poder Judiciário, ele se prepara e aguarda para essa sobrecarga de processos, tá certo? Vamos refletir, então, eu proponho essa reflexão, porque aí eu já quero caminhar também para uma outra situação que vocês, a nova geração, essa geração que está formando agora e que vai ter formação aí nos próximos anos e nos próximos períodos, também já vão encontrar. A oferta de profissionais, ela já é maior do que a demanda. Há um número bastante alto de profissionais do direito, infelizmente, migrando para outras áreas ou desempregados. É impossível o atual mercado absorver tantos novos profissionais. E aí vem o segundo ponto que agora eu quero entrar com vocês. A tecnologia, ela já está impactando a forma de trabalho dos advogados. E eu vou além, não só dos advogados, dos juízes e de todos os atores que formam aí o sistema de justiça. A inteligência artificial tem substituído funções que antes levavam horas de trabalho de um profissional. Consultar jurisprudência, analisar doutrina, construir peças, tudo isso já vem sendo feito por máquinas. Então, nós temos um primeiro grande desafio, que é essa carga, esse universo de profissionais, e nós temos agora um segundo desafio, que é a questão da virtualização dos processos digitais do meio jurídico. Estou colocando aí na tela para vocês uma notícia, todo mundo aí é antenado, né? A gente sabe disso, eu tenho certeza que vocês já viram, mas a gente teve acesso em 2017, o mundo teve acesso
ao primeiro advogado robô do mundo, né? O advogado robô, o nome dele Ross, né? Vou tentar aqui aportuguesar, mas ele é o primeiro advogado com inteligência artificial, tá? Ele conseguiu uma posição dentro de uma firma de advocacia em Nova York, tá aí, em novembro de 2017. O escritório que faz uso desse robô, que faz uso dessa inteligência artificial, ele é um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, ok? A plataforma ela foi construída utilizando o computador Watson da IBM, que conta com os mesmos recursos de computação cognitiva, pensamento e linguagem natural que ganharam um jogo, tá aí o nome do jogo, Jeopardy, algo assim, em 2011, contra participantes humanos. Esse robô, essa inteligência artificial, é resultado de uma pesquisa realizada na Universidade de Toronto, enfim. Está aí uma imagem, uma ilustração dele, da IBM, que lançou esse robô, essa inteligência artificial. Temos mais matérias aí nos dando conta de startups dessa área. Agora o mundo jurídico vivencia, né, o momento das startups. Isso vem se mostrando um problema bastante sério dentro da advocacia, por conta da questão ética, do regramento ético, mas temos aí startups que estão se dedicando a desenvolver advogados robôs que interpretam leis. Vejam o nível que a tecnologia está chegando e afetando o mundo jurídico. Esse sistema ele é capaz de ouvir a linguagem humana e rastrear 10 mil páginas por segundo. Quer dizer, algo surreal, bem acima da capacidade humana cotidiana, ordinária, né, que qualquer um vai utilizar no dia a dia. E aí chegamos com essa situação, com esse nível de tecnologia, com o uso dos robôs advogados dentro do Brasil. Uma empresa brasileira lançou, isso foi publicado no portal Infomoney, e isso ganha cada vez mais espaço, tá? Robô advogado usa inteligência artificial para acelerar processos judiciais. Ameaça de emprego, robô advogado ameaça emprego de profissionais recém-formados. Então, vejam basicamente o que vocês vão disputar, o meio que vocês vão entrar, tendo que desenvolver aí habilidades da área de tecnologia, de TI, de informática, e etc. E aí, por fim, nessa parte, olha onde já chegou, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Desembargador corregedor na época, o desembargador Samuel, ele lançou dentro do TJS o Centro de Inteligência Artificial, tá? Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Eu estou trazendo essa hipótese para vocês como um desafio para o advogado, para a advogada do século XXI, dessa nova década. Porque é basicamente o que vocês vão tratar. Os colegas advogados, os professores que estão aqui sabem que hoje nós temos que ter praticamente uma formação em TI, não é, Márcia? Nós fazemos uso hoje de PJE, de EPROC, de PROJUDE, de EDOC, de sistema próprio perante o STF, perante o STJ. Temos que trabalhar aí, não raras vezes, com 2 ou 3 computadores na nossa frente, porque o Java entra em conflito com outro sistema de segurança. E se vocês não tiverem essa habilidade desenvolvida, essa habilidade treinada, essa habilidade sendo praticada, vocês ficarão para trás nessa disputa de carreira, nessa busca por uma carreira boa, por uma carreira eficiente, por uma carreira que renda frutos. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tenta auxiliar nesse processo, porque se de um lado nós temos, por exemplo, os membros da magistratura e os servidores dos tribunais, tendo ali capacitações constantes, custeadas, obviamente, por aquele próprio tribunal, os membros do Ministério Público, com as suas capacitações também sendo custeadas pelo próprio Ministério Público, a realidade da advocacia é outra. Nós exercemos atividade de natureza privada. Não obstante exercermos munus público, está lá na Lei 8.906, mas a base da nossa atividade, ela é privada. Ela tem um quê de empresa, de empresarial. Apesar de não podermos mercantilizá-la, mas ela tem sim em sua formatação um quê de empresa. Portanto, compete a nós, com o auxílio da ordem, né, fazer aí a busca
pelo aprendizado, pelo aperfeiçoamento, enfim. Aqui em Cachoeiro, por exemplo, para tentar auxiliar de alguma forma, a gente tem um centro de inclusão digital que funciona ali no térreo da subseção, naquela área do fórum e do Ministério Público, com computadores, sistema, scanner, estagiário que pode prestar algum auxílio para o advogado que precisar. Então, a gente tenta dar esse auxílio, mas a gente sabe que ainda é limitado, não abrange todo mundo, porque temos aí pelo Brasil afora 1.200.000 profissionais, né? Na atualidade, então, a gente pode dizer que a competitividade, os desafios a que o advogado dessa década ele é levado, ele ocorre em relação aos demais profissionais. Por que eu digo em relação aos demais profissionais? Porque ele vai concorrer cliente, tá? Vejam, pessoal, quando eu falo concorrer cliente, disputar com os demais profissionais, é óbvio que aqui eu não estou dizendo para vocês que você é inimigo do seu colega advogado, que você é um adversário dele. Não, absolutamente não é isso. Eu estou expondo aqui para vocês que há uma concorrência mercantil natural de toda a profissão. O cliente, quando ele vai fazer uma contratação de um profissional, ele vai avaliar preço, ele vai avaliar capacitação técnica, ele vai avaliar todas essas questões que cercam, né, o bom profissional, o profissional mediano e aquele profissional que não aparece. Então, de modo algum, quando eu falo em concorrência com outros profissionais, é no campo da disputa pessoal. Não, tá certo? Então, nós temos esse primeiro desafio, que é essa concorrência mercantil, de busca de novos clientes, e temos também essa relação com a tecnologia, que não é menos fácil, não, tá? É algo que exige bastante. Fiquem atentos, fiquem antenados com relação a isso. Eu listei aqui um segundo grande desafio, eu não tenho como não falar isso para vocês. Quem aqui advoga sabe do que eu estou falando. E quem aqui estagia em escritório de advocacia sabe o que eu também estou falando, que é a questão da exigência da produtividade. Nós tivemos durante 2 dias agora nessa semana, anteontem e ontem, algumas palestras realizadas pela Ordem, pela segunda subseção, e nós tivemos uma palestra com um advogado da Universidade Federal do Paraná, professor Gabriel Schumann, e ele tratou para a gente da questão da saúde mental na advocacia. Como manter a sanidade mental e não pirar dentro de todo esse cenário. Então, ele traz ali que a questão da produtividade, a exigência da produtividade, ela é algo que pesa muito em relação ao advogado. A cobrança pela produtividade, Tiziano, é algo que, nas hipóteses mais graves, geram depressão no advogado, ansiedade, e a gente precisa ter esse cuidado, principalmente com a saúde. O advogado, no dia a dia, ele trabalha com uma coisa que, se ele não cuidar, vai consumi-lo, que é o chamado prazo. E aí eu me lembro aqui que o Sapavini, nas aulas dele, quando eu ainda era aluno, ele falava o seguinte, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Isso não tem muito tempo, não. Eu não vou falar quando foi para não revelar a idade de ninguém, mas isso tem mais ou menos. Ele dizia o seguinte, advogado pode perder a cabeça, mas não pode perder prazo. Perca a cabeça, esqueça a cabeça em algum lugar, mas não esqueça do seu prazo. Porque realmente é algo muito sério. Perder um prazo, deixar de produzir naquele prazo, deixar de entregar aquele resultado naquele prazo, pode gerar consequências gravíssimas, principalmente para o seu cliente. Você pode fazer com que o seu cliente perca o bem da vida. Imagina numa hipótese penal, um advogado na área penal perder um prazo de um recurso para um tribunal superior, o prazo de um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, ocasião ali que ele poderia, com as razões dele, modificar algum ponto da sentença que está lhe causando prejuízo. Ou seja, além de você arrebentar com a vida do seu constituinte, do seu cliente, você também, profissional, pode responder nos termos do Estatuto da Advocacia e também nos termos, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive. Tá? Temos discussões nesse sentido, da aplicação aí da lei consumerista em relação aos profissionais liberais e ao advogado, tá certo? A produtividade, então, precisa ser vista. A gente tem hoje o WhatsApp. O WhatsApp é uma questão que aproximou muito o advogado e o cliente.
as redes, os aplicativos instantâneos fez com que aquela separação natural do manhã, tarde e noite acabasse, você está 10 da noite deitado na sua casa e o seu cliente te manda um WhatsApp. Como você vai lidar com isso? Como é que você vai tratar com isso? Tá? Isso tudo precisa ser objeto de cuidado por parte do advogado. Fora as reuniões, as ligações, etc, etc, etc. O advogado precisa criar rotina. O profissional liberal, o advogado, ele precisa criar uma rotina de trabalho. Porque nós lidamos basicamente com servidores públicos, e aí eu estou batendo e frisando bastante aqui os magistrados e os membros do Ministério Público, porque é habitualmente com quem nós nos relacionamos, né, no cotidiano. Mas eu posso aqui também usar o exemplo do servidor, do serventuário, do chefe de secretaria, enfim. Essas categorias profissionais, como servidores públicos naturais que são, elas têm horário pré-definido, elas têm jornada de trabalho, elas então conseguem, de alguma forma, manter ali um ciclo biológico dentro da sua rotina. E o advogado, se ele não cuidar disso, ele se perde e ele acaba ali sofrendo prejuízos severos com relação a isso. Portanto, deem atenção a esse ponto, a questão da produtividade como desafio, para vocês aí conseguirem ter uma carreira profissional eficiente. Vamos avançando. Então, eu fiz aqui um terceiro grande desafio, tá? A questão da especialização, do estudo. É um desafio, sem sombra de dúvidas, a busca pela qualificação, pessoal. Se eu hoje pudesse deixar uma dica para um aluno, se eu pudesse, não, a gente deixa isso aqui todo dia para vocês na aula, né? Mas dentre as várias dicas que a gente deixa, para mim, a principal delas, para que hoje o advogado ele possa ter um destaque dentro dessa quantidade alta de profissionais, é a especialização, a busca pela especialização. A época do advogado que faz, entre aspas, clínica geral, passou. É impossível hoje você dar conta de todos os ramos do direito sem ter um nível de especialização bastante interessante. Foquem em uma área e dentro daquela área busquem o aperfeiçoamento. E vocês vão ver como que isso vai auxiliar de forma profunda a carreira, a vida profissional de vocês. Nós temos áreas do direito, aqui mesmo em Cachoeiro, que são praticamente inexploradas. Nós temos poucos profissionais. E eu posso dar um exemplo aqui de profissionais, por exemplo, na área de direito minerário em Cachoeiro. Eu posso contar nos dedos os colegas que efetivamente têm especialização em direito minerário, direito marítimo, por aí vai. Se nós formos aqui abranger tudo, nós vamos sair daqui meia-noite. Portanto, deem foco, deem atenção para especialização. Já saiam da faculdade, já formem, observando a área que vocês têm mais intimidade, a área que vocês têm uma espécie de vocação, de carinho, de gosto. É importante ter gosto por aquela área que você senta e tem satisfação de ler, de estudar, de debater, de discutir. Dê atenção para essa área e mergulhe. Adílio, o direito ainda dá dinheiro? Ainda é uma profissão rentável? Óbvio que sim. Descubra a área que você quer atuar, dedique-se a ela, e a questão financeira, a remuneração, ela é uma consequência na sua vida. Leva tempo, demanda persistência, demanda trabalho árduo, mas é uma consequência, sem dúvida. Não pode você querer formar em 6 meses, 1 ano, achar que vai já estar com uma vida financeira completamente organizada, saneada, advogando. Não, isso leva um tempo, mas com persistência e especialização, vocês conseguem chegar lá. Portanto, o estudo constante. Eu sempre gosto de falar essa frase aqui, principalmente nas entregas de carteira que a gente faz lá na ordem, que é a seguinte: o advogado que deixa de estudar, a cada dia que passa, ele se torna menos advogado. Então, o advogado que para de estudar, o advogado que passa no exame de ordem, pega a carteira profissional dele, tá? E ele para de estudar, a cada diazinho que passa, a cada momentinho que passa, ele se torna menos advogado. Lembrem-se, os atores ali do processo, os atores processuais, os juízes, os promotores, os delegados, via de regra, eles têm um nível elevadíssimo de conhecimento jurídico. Não vão para a prática, não vão para o dia a dia
Não vão colocar a mão na massa achando que vocês vão encontrar no dia a dia juízes despreparados e promotores de justiça despreparados. Vocês não vão. É um ou outro que nós encontramos que pode ainda ter alguma dificuldade. Via de regra, são servidores públicos extremamente preparados do ponto de vista técnico, tá certo? Então, para a gente poder tratar, relacionar, operar bem o direito, a gente precisa estar aí, pelo menos, no mesmo nível desses profissionais que a gente vai lidar. Eu aqui também quero incluir os defensores públicos, que têm um nível técnico muito bom, concursos dificílimos hoje. Eu quero aqui englobar também os delegados de polícia e os procuradores em geral. Aqui nós temos uma procuradora, a doutora Elisa, está aqui. Ninguém passa num concurso hoje de procurador sem ter preparo, sem estar preparado. Seja procuradorias municipais, sejam procuradorias estaduais, seja na AGU, seja na Procuradoria da Fazenda Nacional, tá certo? Portanto, partam para a especialização e tenham no estudo diário, rotineiro, um amigo, um hábito, um costume. Temos um quinto grande desafio. Eu não tenho como não passar para vocês esse desafio, porque é algo que vai ser exigido de vocês, que é a questão da administração e da gestão. Ou seja, além de você ter que dominar todo o arcabouço jurídico, todo o universo jurídico, um universo extremamente denso, complexo, imenso. A gente vai viver uma vida e não vai conhecer todos os institutos do direito, todas as hipóteses que o direito traz, porque é relação humana. E relação humana você não tem como prever, você não tem como taxar, você não tem como colocar numa caixinha e estudar ela ali com um monte de aparelho, de forma alguma. Portanto, além de nós termos que lidar e tratar com tudo isso, nós ainda temos que ter a competência de gerir. Gerir o escritório, gerir os clientes, gerir parte financeira de um escritório, gerir prazos, gerir. E o gerir, via de regra, o profissional do direito, ele não está tão habituado com a parte da gestão administrativa. Quem vê mais a gestão administrativa, via de regra, é quem? É o administrador de empresa, o contador acaba vendo também essa parte de gestão, até com mais profundidade do que nós, advogados. Mas é uma competência que você, de modo algum, pode deixar para lá, porque senão você vai ter prejuízo severo, tá? Como eu vou gerir a cobrança dos meus honorários, Márcia? Como eu vou cobrar? Como? Como que eu vou sentar com o cliente e negociar com ele? Um processo que às vezes vai levar 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu vou estar me relacionando com aquele cliente. Será que se eu cobrar X vai ser pouco? Se eu cobrar Y vai ser muito? Olha, existem N cursos, existem N conversas sendo realizadas, inclusive dentro da OAB, com palestras, simpósios, cursos, inclusive nas nossas aulas de ética, a gente tem um momento para abordar só essa questão de contratos, de cobrança de honorários, como elaborar um bom contrato para poder desenvolver em vocês esse viés da gestão administrativa, ok? Mas já é o momento de vocês irem treinando isso, desenvolvendo isso, para que possam chegar aí na vida profissional de vocês, com isso já resolvido. E o sexto grande desafio, ele diz respeito a essa parte de networking, de marketing, de publicidade. Afinal de contas, nós vivemos a era das redes digitais, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, do Instagram, do Facebook, do Telegram. São muitas as redes sociais que nos cercam. Não é incomum vocês abrirem as redes sociais de vocês e verem ali postagens de escritório, de profissionais para todo lado. Vejam, existe regramento ético por trás disso. Vocês não podem simplesmente, enquanto advogados que serão, vocês não podem simplesmente, da forma que bem entenderem, que bem quiserem, saírem praticando publicidade, praticando marketing, sem conhecer o código de ética e disciplina que norteia a nossa profissão. Porque ele vai trazer regras sensíveis, regras específicas, algumas regras até um pouquinho chatas, né, tidas como chatas, que vão cercar a profissão de vocês. Amanhã, inclusive, a título de
informação, às 15h, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-ES, ele vai se reunir, Elisa, amanhã, para responder uma consulta que nós fizemos sobre a seguinte questão. O advogado, ele pode impulsionar postagem no Instagram? A gente tem uma lacuna em relação a isso, imensa hoje, dentro do sistema OAB. Nós temos 2 seccionais do país que já autorizaram, São Paulo e Pernambuco, salvo engano, mas as outras ainda não trataram do tema. Amanhã, então, a OAB-ES vai dizer para a advocacia se ela, afinal, pode ou não pode fazer uso do patrocínio no Instagram e nas demais redes sociais. A Yasmine está falando aqui que tem advogado até no TikTok. É verdade, tem advogado em todo o canto, Yasmine. Eu trago aqui algumas curiosidades, não vai dar para a gente mergulhar nelas da forma que a gente precisaria para poder esclarecer, mas a gente vai ter, e vocês vão ter acesso a esse material lá nas aulas de ética, tá? Aqui é só uma pincelada, aqui é só mesmo uma tempestade de ideias, para que vocês, principalmente quem ainda não está ali no 10º período, já poderem ir se habituando, tá? O profissional de advocacia, ele pode fazer uso de marketing, ele pode fazer uso de ferramentas de publicidade e propaganda? Pode, pessoal, já antecipo isso para vocês. Pode fazer, não é proibido, tá? Só que, como eu disse, há regramento. Onde está esse regramento? Fica o dever de casa hoje, a lição de casa. O regramento está lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Fechar essa palestra aqui, abre o Código de Ética e Disciplina, provimento 02 de 2015 do Conselho Federal da Ordem, e já dê aquela pesquisada para que vocês possam ficar por dentro e não cometam infração ética quando se formarem e quando pegarem aí a carteira de vocês, ok? Deixa eu passar um pouquinho. Por que nós temos aí, então, essa questão cerceando, criando aí uma teia de proteção, uma teia de restrição, vamos assim dizer, restrições específicas com relação à publicidade? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Quem assistiu aquela série do Saul Goodman, né, lá do Suits, nós tínhamos no Suits, era o Saul, depois fizeram uma série só para ele. Vejam a figura dele. Ele fazia uso desse tipo aí de publicidade. Isso é uma placa nos Estados Unidos, né? Melhor ligar para o Bell, ele copiou a propaganda do Saul. Então, a gente traz aqui como comparativo um país que, por exemplo, autoriza a publicidade, que solta as amarras da publicidade e libera 100%, que é o caso dos Estados Unidos. E aí você começa a ver algumas distorções. Eu já tive a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos uma placa, dirigindo uma placa com um advogado igual esse que está aí, apontando para o carro e dizendo o seguinte: divorcie-se, você será mais feliz. Ou seja, para captar ali um cliente nessa área, na área familiarista, na área do Zedu, que não estou vendo ele mais aqui, ele, de certa forma, estimulando um divórcio. Quer dizer, dali para poder o camarada falar, pratique um homicídio, vingue-se daquele seu inimigo, estamos aqui para te defender. Daí é um pulo. Então, a gente volta lá no início da nossa palestra. O operador do direito, ele trabalha, ele manuseia, a matéria-prima dele de trabalho são bens jurídicos extremamente caros e valorosos para a sociedade. Logo, isso não pode ser apresentado à venda, isso não pode ser exposto à venda como uma banca de peruá que a gente está acostumado a ver por aí, como uma banca de peixe. Perfeito? Nós temos, então, que ter... Nós temos que ter, então, algum regramento, né, ainda que restringindo de alguma forma o uso dessa publicidade, justamente por conta desse caráter não mercantilista da nossa profissão, tá? Eu trouxe aqui uma figura de um jornal, olha esse daí, advogado criminalista, quase desembargador, estão vendo aí? Quase desembargador. Uma publicidade que não pode ser praticada, ok, pessoal? Isso aqui viola o código de ética, é o tipo de coisa que vocês não podem fazer quando saírem da faculdade. Um escritório de advocacia com o nome de O Negociador, pare de sofrer, isso é o slogan de uma determinada igreja, né, que usa esse slogan, ele copiou e colocou aí. Tem mais, ó. Uma propaganda em um ônibus, né, sobre um advogado da área penal.
Olha esse, não quer ver a cara do juiz, nós despachamos para você. É o tipo de publicidade que não se faz, ok? Então, por que eu trago isso daqui e já deixo para vocês? Para mostrar para vocês o que não se faz na área de publicidade e propaganda da advocacia. Temos pontos que precisamos avançar, Dílio? Claro que temos. Precisamos aí regular ainda boa parte da realidade, como, por exemplo, o Tribunal de Ética e Disciplina fará amanhã, tratando aí da questão do patrocínio da postagem. Mas também não podemos aí tratar essas questões como se fossem aí banana em feira, porque não é bem assim que a coisa funciona. Precisamos ter um nível de respeito grande com relação aos bens jurídicos que a gente trata, que a gente lida, ok? Artigos 39 a 47 do Código de Ética e Disciplina vai dizer para vocês o que pode e o que não pode. Eu estou passando aqui um pouco mais, porque para a gente não ficar lendo julgado, enfim, e eu quero trazer para vocês o 7º e último grande desafio que vocês precisarão cumprir na prática, tá? A profissão que vocês abraçarão, que aqueles que advogarão, que partirão para a esfera, para o mundo da advocacia, a profissão que vocês estão escolhendo, que vocês estão aqui se formando, é a única profissão de natureza privada que está gravada, esculpida lá no texto constitucional. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. O Brasil optou pelo caráter da indispensabilidade da defesa técnica. Portanto, no Brasil, para que a justiça aconteça, para que a justiça se implemente, a figura do advogado, ela tem que estar presente. Adílio, em outros países a realidade é outra? Sim, nós temos países em que o cidadão ele pode, eventualmente, abrir mão da sua defesa técnica. Isso é uma realidade, mas, graças a Deus, não é uma realidade no Brasil. Optamos, então, pela indispensabilidade. E aí vocês vão verificar na Lei 8.906, no nosso estatuto, que não há hierarquia entre membros do Ministério Público, magistrados e advogados, devendo todos tratar-se com urbanidade, ok? Então, condensa isso tudo e peguem a questão das prerrogativas profissionais. Então, para que essa hierarquia, para que essa não existência de hierarquia, para que essa indispensabilidade da advocacia, ela possa ocorrer na prática, o legislador entregou aos advogados e advogadas no Brasil as chamadas prerrogativas profissionais. As prerrogativas nada mais são do que um rol, uma gama, um conjunto de direitos em que o profissional ele vai fazer uso no dia a dia prático para fazer tutelar, para fazer valer o direito do cliente dele, né, para que ele possa cumprir com o vigor necessário, com a plenitude necessária, a atividade dele. Imaginem que você, advogado, representa um cidadão pequenininho frente a um monstro estatal imenso, poderosíssimo, agressivo, detentor do monopólio da violência. Imagina você chegar diante desse ente fictício, como o Tiziano muito bem colocou aqui, né, o Estado enquanto ficção, mas imagine você chegar às portas do Estado sem ter um mínimo de proteção, de armadura e de arma para você não ser violado, massacrado e pisado. Para isso existem as prerrogativas. Conheçam as prerrogativas profissionais. As prerrogativas estão inscritas, o rol das prerrogativas, lá no artigo 6º e 7º do nosso estatuto. E é um dever do advogado, é uma obrigação do advogado defender essas prerrogativas. O advogado ele é desafiado a todo momento, quando ele vai ao fórum, quando ele vai a uma delegacia de polícia, quando ele vai a uma repartição pública, ele é desafiado, ele é instigado a todo momento a fazer valer as suas prerrogativas, que numa última análise nem são dele, são do cliente. Elas são entregues ao advogado para que o advogado possa bem utilizá-las em prol e em favor do cliente. Portanto, repito, conheçam as prerrogativas e não transigam sobre elas. Isso quer dizer que você vai tratar o juiz mal, o estagiário mal, o promotor de justiça mal, vai ser sem educação com todo mundo, vai se achar a menina super poderosa, o garoto super poderoso e vai entrar com a voadora dentro da sala do juiz? É óbvio que não, pessoal. Se de um lado nós temos a prerrogativa a ser respeitada, nós temos do outro lado o dever de urbanidade, que deve ser também observado. Educação é bom e não faz mal a ninguém. Não trate o outro como você não quer ser tratado. Essa é uma regra cristã
de convivência básica em qualquer lugar do mundo que você for. Se você seguir esse preceito, você vai se dar bem em qualquer lugar que você for. Trate o próximo, né, como você quer ser tratado. Isso vale para a advocacia, mas o respeito, né, é uma via de mão dupla. Exija também ser respeitado, ok? Esses são os desafios que eu trouxe, mas a profissão não é só desafios, a profissão não é só um fardo no ombro daquele que vai exercê-la. Não, eu particularmente amo minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa, estou na advocacia e tenho certeza que o Tiziano, a Elisa, a Márcia, todos que aqui passaram, o Henrique, né, os nossos professores, todos estão na advocacia por opção, todos aqui poderiam muito bem fazer outras coisas, passar em outros concursos. Temos aqui advogados que fizeram a via inversa, abriram mãos de cargos públicos para virem para a advocacia, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser advogado, né? Eu trago aqui, então, para vocês o seguinte: quais são aí as gratificações que a advocacia te dá? Ela te dá liberdade de escolha? Ela te dá liberdade de escolha. Ela te dá independência financeira? Ela te dá independência financeira. Leva tempo, tem que ter dedicação, mas como um colega aí, um aluno colocou, muito bem, toda profissão exige isso para você ter independência financeira. Ela te dá flexibilidade de horário? Te dá flexibilidade de horário. Isso para mim não tem preço. Eu poder cumprir o meu horário, trabalhar da minha casa, poder ir trabalhar o dia que eu quiser, o dia que eu não quiser eu viajo, eu saio, eu não ter carga horária para cumprir, isso para mim não tem preço, particularmente. Isso quer dizer que a gente trabalha menos do que eventualmente quem tem carga horária a cumprir? É óbvio que não. Às vezes acabamos trabalhando até mais para cumprir um prazo, cumprir uma meta, enfim. Possibilidade de ganhos, de retornos? Sim, sem dúvida, né? A advocacia, com a questão dos honorários, dependendo das ações que vocês vão patrocinar, vão cuidar, vão trabalhar, podem ter acesso a honorários extremamente interessantes, ok? Então, esse também é algo, né, que instiga, que atrai na advocacia. E atuar, e aí aqui para mim também é um dos principais, se não o principal, é poder atuar de alguma forma com a questão da administração da justiça, é poder ser de alguma forma um agente modificador de realidade, né, é poder de alguma forma ser um profissional que vai melhorar a realidade social, familiar, a questão da liberdade. Não tem preço quando você consegue uma liberdade para um cliente e você vê um cliente chorar com você, te agradecendo, porque através do seu trabalho você conseguiu fazer justiça. Quando você consegue uma vaga num CTI para um cliente, quando você faz um pro bono e tem êxito para uma pessoa humilde, enfim, é gratificante, a recompensa vem e aquilo não tem preço, ok? Pessoal, esses são alguns desafios que eu queria deixar para vocês. Vou tentar terminar no tempo exato aqui de 22 horas, para não atrasar a vida de vocês. Existem muitos outros, existem vários outros desafios que a gente poderia discutir aqui e que nós faremos em nossas aulas. Quem é do 10º período aí, já está vendo aí o bate-papo que a gente faz sobre isso, tá certo? Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido, mas eu tentei aqui condensar o máximo que eu pude esse assunto e dar essas pílulas aí para vocês, tá bom? Valeu, Henrique, estou à disposição. Um abraço, gente.